A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula com dinâmica da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição número 3 do quarto trimestre de 2024, que traz por título Humanismo, a criatura colocada acima do Criador. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância e também do discipulado. Já rogo as vossas orações ao nosso favor. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula. Preste atenção. Você sabe muito bem que eu sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, porque no final deste vídeo eu vou fazer uma dinâmica com vocês e essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada, observação, o vídeo da dinâmica está no final desta aula. Agora, se você quiser a dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog. Isso mesmo, coloca aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu Juvenis, lá você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e também esta explicação por escrito. Nós chamamos de lição comentada do Juvenis, que está sendo uma bênção. Então, para iniciar, faça a dinâmica com seus alunos. Mas se você quiser também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos. Eu, particularmente, gosto também de iniciar minhas aulas fazendo algumas perguntas, porque assim estarei fazendo uma avaliação diagnóstica. É quando eu faço as perguntas, espero a resposta dos meus alunos para assim verificar o grau de entendimento, de conhecimento do mesmo com o tema que será estudado. E aqui você pode perguntar, o que significa humanismo? Por que será que a criatura está sendo colocada acima do Criador? E por que o Criador tem que ser colocado acima da criatura? Meu Deus! E o cristão, o que pensa com relação ao humanismo? Devemos aceitar, se conformar ou pregar contra? Qual o posicionamento de um cristão diante do humanismo? Faça as perguntas e deixe a sua turma falar, participar. Não adianta você que é professor passar a aula toda falando, não vai adiantar. É interessante você envolver sua turma. Eu tenho dito, as aulas da EBD precisam ter vida, discussão, perguntas, resposta. Você fala, seus alunos participam. Assim, a aprendizagem fica muito mais dinâmica e participativa. Mas dando seguimento, vamos para o nosso versículo de destaque, onde está escrito: E eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Daniel, capítulo 4, versículo 34. Aqui nós vemos Nabucodonosor reconhecendo a grandeza de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus. Mas para isso, primeiro ele precisou ser apertado. Isso mesmo, Deus apertou o juízo de Nabucodonosor para que ele pudesse reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. Deus, ele sabe trabalhar. Deus, ele sabe apertar o nosso juízo. Mas eu vou dar um conselho de Deus para a sua vida. Antes disso acontecer, adore o nome dele. Reconheça a sua grandeza, reconheça a sua necessidade. Deus não precisa do ser humano, mas sou eu, comedor de farinha, eita glória, de carne do sertão, de uma banana, eu preciso de Deus. Eu careço da graça de Deus, da proteção de Deus, do livramento de Deus. Mas Deus, ele continua sendo Deus. Se você adorar, ele continua sendo Deus. Se você não adorar, ele continua sendo Deus. Ele disse a Moisés, eu sou, te enviou e ponto final. Vá e diga a Faraó, eu sou, te enviou e ponto final. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura diária, que é o nosso devocional. E você já sabe, lá no meu Instagram, pegue endereço PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando a Teologia,
Todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Lá também no nosso Instagram, toda quarta-feira, nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Fique à vontade para baixar e enviar para a sua turma. Eles vão gostar. Agora, nossa leitura diária de segunda-feira. Deus é o grande Criador, na terça. A excelência da grandeza de Deus, na quarta. A soberania e o conhecimento vêm de Deus, na quinta. Somente os tolos desprezam a Deus, na sexta. Tempos difíceis, no sábado. A fragilidade do ser humano, no domingo, é o tema da nossa lição. Humanismo, a criatura colocada acima do Criador. Mas esse pensamento, essa ideologia não é da igreja, não. Nós não podemos nos colocar acima de Deus, nem colocar ninguém. Vigia, crente. Mas dando ainda seguimento, vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Daniel, capítulo 4, versículo 28 ao 34. Recomendo você fazer a leitura compartilhada. Isso mesmo. Vamos colocar os nossos juvenis para ler a palavra do Senhor. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: o que é humanismo? Para facilitar a nossa compreensão a respeito desse tema, vejamos a definição apresentada pelo dicionário Houses para humanismo: movimento intelectual difundido na Europa durante a Renascença e inspirado na civilização grego-romana, que valorizava um saber crítico voltado para o maior conhecimento do homem e uma cultura capaz de desenvolver as potencialidades da condição humana. A principal característica desse movimento é o antropocentrismo, que destaca o homem como centro do conhecimento e a sua valorização como a medida de todas as coisas. Para você entender de uma forma descomplicada, o humanismo é aquela crença, aquele pensamento, aquela filosofia, como você quiser colocar, tá bom? Que coloca o homem no centro de tudo. O ser mais especial, mais capacitado, mais inteligente, autossuficiente, super importante, essencial para as coisas funcionar, é inteligente, superdotado. É quando o homem é colocado no centro de tudo, como tudo que existe está ligado tão somente ao homem. Por isso, este homem pode ser cultuado, reverenciado, exaltado, porque ele é a máxima de tudo. Logo, esquece de Deus. Deus não tem importância porque o homem ele é. O homem não precisa de Deus porque o homem pode. Com isso, o humanismo afasta, distancia totalmente o homem de Deus, porque o homem no humanismo não precisa de Deus para sobreviver. Não precisa de Deus para crescer, para se desenvolver, porque o homem por si só, ele consegue resolver todas as suas adversidades, todas as suas dificuldades, porque o homem está no centro de tudo. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: como surgiu o humanismo? Segundo os historiadores, a Itália foi o principal centro do humanista entre o século XIV e XVI, no período da Renascença, após a Era Medieval, marcada a transição entre a Idade Média e Moderna. De acordo com o que difundiu esse movimento, os chamados humanistas, os valores éticos, dependem somente do ser humano e não de Deus. Tal ideologia apregoa a falta de valores e verdades absolutas, relativismo, cultuando as criaturas. Como? Retirando a crença de que Deus deveria ser o centro do universo, criticando os ensinamentos baseados nas Escrituras e passando a validar mais outras formas de conhecimento. O humanismo pode levar o ser humano à soberba, e esse sentimento não somente desagrada a Deus, mas destrói nossos relacionamentos e a nós mesmos. O soberbo jamais consegue reconhecer suas deficiências. Por isso, tome cuidado, pois Deus resiste aos soberbos. Todavia, o Pai Celeste dá graça aos humildes, àqueles que têm o coração quebrantado e contrito, que se chega a Ele com humildade, reconhecendo suas limitações. Veja só, o humanismo vai ter sua origem na Europa. E tudo isso na Europa, humanismo, renascentismo,
Tudo isso, irmãos, vai estar nos levando para uma soberba, uma exaltação. Já que o homem é colocado no centro de tudo, Deus ele é esquecido. O homem não precisa de Deus para sobreviver. A moral é definida pelo padrão da época, pela sociedade odierna. Logo, não precisa e nem existe. Logo, não precisa e nem existe verdades absolutas. O que são verdades absolutas, pastor? É aquilo que é verdadeiro, que não pode ser modificado. Ah, pastor, e isso existe? Claro que sim. Por exemplo, só existe salvação em Cristo Jesus. E isso é uma verdade absoluta. Não pode se mudar em qualquer lugar, seja no Brasil, seja na Alemanha, em qualquer país. É uma verdade absoluta. Salvação só em Cristo Jesus. Da mesma forma, a Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus. Você sabia disso? A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Quando eu estou falando que a Bíblia Sagrada contém, pode significar que nem toda a Bíblia é de Deus, ou nem toda a Bíblia foi inspirada por Deus, mas não é isso não. Toda a Bíblia Sagrada foi inspirada por Deus. Isso é uma verdade absoluta. Logo, tudo aquilo que está escrito, eu preciso cumprir. Aquilo que Jesus Cristo mandou, aquilo que os apóstolos mandaram, são verdades absolutas e eu preciso crer e aceitar. Mas aqui, no humanismo, vai estar dizendo que não há necessidade de se obedecer a Deus, não há necessidade de cuidar da moralidade, não existe o pecado, não existe verdades absolutas. Logo, cada um faz aquilo que quer. Cada um faz aquilo que lhe apraz, até porque não se dará conta dos seus atos. Pense que situação. E hoje tem muitos jovens pensando dessa forma, querendo cuidar da sua própria vida, não vai prestar conta a nada, nem a ninguém. Cada um é senhor da sua vida. Sabe o que é isso? É pensamento humanista, onde você não precisa prestar conta da sua vida a Deus. Logo, você não precisa de Deus e você é o senhor da sua própria vida. Isso é pensamento humanista. Mas nós aprendemos que eu sou servo de Deus. Eu sou dependente de Deus. Eu preciso de Deus constantemente para sobreviver, para constituir família, para ter uma vida bem-sucedida, para ir morar no céu. Eu preciso de Deus. Eu sou dependente dele. Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Eu sou dependente de Deus. Isso quebra toda a tese do humanismo, onde coloca o homem no centro de tudo. Mas quem deve estar no centro de tudo não sou eu, não é você, não são as autoridades, não são as lideranças religiosas. Tem que ser o próprio Deus. Ele manda e nós obedecemos. Mas vamos dar seguimento porque nossa aula só está apenas começando, tá bom? Vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: o engano. O que leva o ser humano a crer que o humanismo é benéfico? Certamente o sentimento de arrogância e autossuficiência que vem do inimigo. Observe, se não é o mesmo que operou do príncipe de Tiro, descrito pelo profeta Ezequiel. Nesse texto bíblico, o profeta faz alusão a Satanás. Ele continua agindo no meio da humanidade, tentando as pessoas para que se sintam absolutas em si mesmo, ignorando a soberania e o poder do Eterno. Uma prova da nossa insuficiência é demonstrada na limitação da nossa vida. Por mais rica, famosa e poderosa que uma pessoa seja nessa terra, ela não poderá acrescentar nem um dia a mais à sua existência, visto como somos frágeis e impotentes. Tiago, na sua epístola, diz que tanto o rico quanto o pobre passarão como a flor da erva. Ei, Jesus amado, presta bem atenção. Porque o ser humano tende a acreditar no humanismo, tende a acreditar que ele é o centro de tudo. Preste atenção aqui agora. O ser humano, irmãos, ele tem as suas capacidades, as suas inteligências, para você entender. Por exemplo, pensa que inteligência construir um avião. Pensa que inteligência construir um grande prédio. As pontes, as pirâmides do Egito. Pensa que inteligência. Mas, no entanto, ninguém consegue construir aquilo que Deus fez. Pensa só no poder que há, sabe o quê? No oxigênio. Se não fosse o oxigênio, não existiria vida na Terra. Pense, não existisse água, não existiria mais humanidade.
O ser humano, ele tem sua inteligência, claro que sim, mas limitada dentro da vontade do Senhor. Mas, no entanto, como ele consegue realizar muitos feitos? Claro que sim, irmãos, muitas conquistas. Este homem tem uma tendência de pensar que conseguiu sozinho, que não teve a direção de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Muitas das vezes, presta atenção, alguns chegam até a orar pedindo a Deus que Deus dê entendimento, que Deus abra as portas. Aí quando Deus abre as portas e a pessoa consegue realizar aquilo que desejava o coração dele, ele esquece de Deus. Pensa que foi sua inteligência, a sua capacidade. Por isso, a arrogância, a prepotência, a soberba começa a assumir os seus papéis. Começa a assumir a sua mente, suas palavras, suas atitudes. E devemos tomar bastante cuidado, porque o coração do homem é enganoso. A mente do homem é enganosa. Os desejos são enganosos. E precisamos tomar bastante cuidado, porque a soberba bate em nosso coração, pensando que você é o melhor professor, que você canta melhor, que sem você na igreja, a igreja vai fechar as portas, que a turma vai acabar, que a igreja vai fechar. Quantas pessoas pensam dessa forma? Se o pastor me tirar desse cargo, a igreja vai fechar. Se eu sair desta turma, a turma vai acabar. Isso é soberba. Arrogância. Não é assim que o cristão deve permanecer. Se Deus tem te dado graça, glória a Deus, aleluia, exalta o nome dele. Se aqui estou com esse canal que tem sido uma bênção, eu tenho a convicção que Deus tem me dado uma graça. Deus tem me abençoado. Eu atribuo a ele todo o crescimento, e pelo amor de Deus, é o pastor Giovanni com a liturinha pouca, meu Deus, mas Deus tem nos abençoado. E estamos pregando em nosso estado da Bahia, estamos pregando já fora do estado, até mesmo em outros países já estamos pregando, falando EBD. O que é isso? É a capacidade, pastor Giovanni? É nada, minha litura é pouca, varão. É a mão de Deus agindo na minha vida. É a mão de Deus, é a graça capacitadora agindo na minha vida. E eu tenho que entender, não sou eu, é Deus operando. Da mesma forma você, quem era você antes? Qual seria a sua capacidade? Qual seria o seu poder de convencimento? Mas por que você está crescendo? Porque Deus está te abençoando. Deus está abrindo as portas. Ah, pastor, mas eu não vi Deus abrindo a porta, não. Não precisa você ver Deus abrindo a porta. Deve você reconhecer que a porta aberta, quem abriu foi Ele. E isso, irmãos, é atribuir a Deus toda a honra e toda a glória. E você sabe, se tem uma coisa que Deus não dá a ninguém, é a sua glória. Deus não dá a sua glória a ninguém, por isso, atribua a Ele toda a honra e toda a glória. Eita glória! Ele disse, aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, está entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, presta atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, dinâmicas, atividades, plano de aula completo, subsídio teológico, atividades online. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Por isso, venha ser membro. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título:
as consequências do humanismo. No item 1, o que os humanistas rejeitam. O movimento humanista rompeu com o teocentrismo, a crença de que Deus é o centro de todo o universo e de toda a vida humana. Assim, passou a prevalecer a ideia do antropocentrismo, o homem colocado no centro do universo e da vida humana. Dessa forma, eles passaram a se importar mais com assuntos que não têm origem em Deus, rejeitando-o como soberano em tudo e todos. Para você entender, os humanistas vão estar rejeitando, desprezando, deixando de lado tudo aquilo que envolve a Deus. Sabe? A santificação, a pureza, a consagração, a oração, o jejum, a meditação da palavra. Porque Deus não é o centro de tudo. Se Deus não é o centro de tudo, se Deus não ser mais importante, então por que eu devo orar? Por que eu devo meditar? Por que eu devo obedecer? Então as coisas de Deus, aquilo que está relacionado a Deus, oração, jejum, consagração, santificação, é desprezado, porque Deus não está no centro de tudo. E o que é que está no centro de tudo, pastor? O homem, as vontades do homem, o desejo do homem, os projetos dos homens. Para você entender, tudo que está relacionado a Deus é desprezado, deixado de lado. E aquilo que pertence ao homem, aquilo que é desejo do homem, é colocado em primeiro lugar, na frente, destacado. É o que realmente importa. E isso para o humanista. O projeto de Deus é desprezado e o projeto do homem é destacado. Vou te perguntar, não parece com hoje muitas coisas? Quantas pessoas que você conhece está desprezando as coisas de Deus e colocando as coisas do homem no centro, em primeiro lugar? Isso tudo tem a ver com o pensamento humanista. Deus é desprezado e o homem é colocado no centro. Todas as vezes em que o homem coloca o projeto do homem acima de Deus, ele está caindo no engano do humanista. Você sabia disso? Tem muitos crentes que pensam dessa forma também. Isso mesmo, despreza a oração, o jejum, a meditação, se preocupa mais com as coisas desta terra do que as coisas de Deus. E a Bíblia Sagrada diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro é Deus, depois é Deus, depois é Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Eita glória! Agora você precisa crer, confiar, depositar a sua confiança. Mas dando ainda seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: sentimentos destrutivos. O humanismo traz muitas consequências prejudiciais ao ser humano e à sociedade, pois provoca sentimentos destrutivos. O primeiro deles é o orgulho. Ele nos afasta de Deus e nos dá a falsa ideia de que somos capazes, podemos tudo. Tem muita gente que em sua oração determina a cura, a bênção. Nós não determinamos nada, mas humildemente pedimos ao Pai em nome de Jesus Cristo e Ele nos atende por sua graça e bondade. Muitos crentes oram para passar em um vestibular muito concorrido, em um concurso difícil, por exemplo. Claro que também faz a sua parte e quer estudar. Contudo, quando alcançam o que tanto desejaram e clamaram ao Senhor, atribui a conquista ao seu próprio esforço, soberania e recursos pessoais. Comumente, não se lembram de Deus. Ei, Jesus amado, parece a nossa sociedade. Parece que está falando da vida de hoje, em muitos lugares, em muitas casas, em muitos pensamentos, onde o ser humano vai se colocando na frente de Deus, independente de Deus, e acaba caindo na arrogância, na prepotência, não precisa de Deus, não atribui as suas conquistas, as suas vitórias a Deus, pode até orar, pode até orar. E quando você recebe aquilo que você orou, como é que você diz? Eu consegui, mas eu estudei um bocado. Eu consegui, mas eu paguei um preço. Eu consegui, mas trabalhei duro. Cuidado com essa conversa. E Deus fica onde? Qual foi o papel de Deus? Então por que você orou?
Porque você pediu o socorro de Deus, o entendimento de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. Se quando você recebe, você não atribui a Ele, e sim a sua capacidade, o seu domínio, as suas habilidades. Eu vou dizer, viu? Estou aqui porque eu mereci. Estou aqui porque estudei muito. Estou aqui porque eu sou melhor. Estou aqui porque eu fiz o curso tal. E calma, 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 calma. Você está na posição que está porque Deus quis te colocar. É Deus abrindo as portas, e reconheça Ele na sua vida. Vá aprendendo, viu? Deus, Ele dá corda ao ser humano. Deus dá corda ao ser humano. Agora vai chegar um dia, um tempo, que Ele vai puxar a corda. E quando Deus puxa a corda, isso dói, e dói muito. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando ainda seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item. Destaca o seguinte parágrafo. É importante destacar que o coração do homem é enganoso. Logo, um movimento cultural e filosófico, definido como um conjunto de ideias e princípios que não priorizam valores morais como amor, respeito, justiça, solidariedade, honra, etc., não pode ser seguido por um cristão. Apenas os valores divinos devem ser o nosso padrão a ser seguido, pois os seres humanos são falhos, não sendo capazes de ser os responsáveis pela criação e desenvolvimento desses valores. Por esse motivo, guarde o seu coração. Enganoso o coração do homem. Quantas das vezes, meu Deus, é Deus que nos dá a vitória e a gente atribui a nossa capacidade. Eu canto bonito, rapaz, eu preguei a palavra ali e a igreja toda chorou. Quem pregou foi tu ou foi o Espírito Santo que te usou? Rapaz, quando eu canto, a igreja toda chora. Eu tenho unção, eu tenho poder. Você tem ou Deus te deu? Rapaz, quando eu preguei, aceitou 10 almas, aceitou Jesus Cristo. Aonde eu prego, o pecador se rende. É o pecador que se rende com a tua pregação ou é o Espírito Santo que convence do pecado? Você está entendendo o perigo quando o homem pensa que é algo sem ser? Você percebe o perigo quando você coloca o homem no centro de tudo, importante demais, autossuficiente, independente. Ele cai na arrogância, na prepotência. E na igreja tem muitas palavras que transmitem isso. O homem no centro, o homem importante, merecedor. Irmãos, entenda o seguinte, anote aí, nós não merecemos nada. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sabe o que significa? O que nós merecemos é a morte, porque somos pecadores. Todas as vezes que o homem peca, deveria morrer. E por que isso não acontece, pastor? Porque a graça de Deus está conosco, o perdão de Deus está conosco. Você só está de pé por causa dele. Você só usa terno bonito, eita glória, aquela gravata bonita, aquela roupa bonita, vai para a escola dominical toda bonita. É por causa de Cristo na sua vida. Quem era você? Se não fosse Cristo na sua vida, aonde você estaria? Quem seria você agora? Tinha pessoas, irmãos, que estavam na rua e Deus salvou, transformou, libertou, colocou na casa dele, está fazendo você de um vaso de instrumento. Mas nunca pense que é você. É Deus em você. É Deus agindo na sua vida. E quanto mais você ficar humilde, mais Deus te usa nessa terra. Concorda comigo? Fica humilde, crente. Dando ainda seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: a desobediência. O Senhor usou vários profetas para alertar o seu povo, a fim de que arrependesse dos seus pecados e se voltasse para ele. Caso contrário, seria levado cativo. Mas a rebeldia dos israelitas fez com que não desse atenção à voz dos profetas. Eles se tornaram obstinados em suas próprias verdades e acreditavam que o templo jamais seria destruído. Dessa forma, permaneceram em seus erros, dando ouvidos aos falsos profetas que afagavam as suas vontades falsamente, falando em nome de Deus. E sabemos qual foi a consequência. O templo foi destruído. O povo sofreu muito, passando anos no cativeiro babilônico, em meio a diferentes culturas malignas. Veja só, quando o ser humano esquece de Deus e começa a praticar tudo aquilo que Deus disse, não faça, não pegue, não vá, não faça, não é assim. O homem desobediente acaba fazendo, até porque Deus para ele não é importante,
é algo descartável e, por isso, começa a trilhar caminhos que desobedecem a Deus. Começa a ter atitudes pecaminosas diante do Senhor. E você sabe, toda ação tem uma reação. Todo pecado tem suas consequências, mas é a escolha do homem. O homem ele tem poder de escolher pecar ou não pecar, obedecer ou desobedecer. Agora também, depois que o homem resolve desobedecer, ele vai estar sofrendo as consequências do seu pecado, assim como aconteceu com Israel. Por diversas vezes, Deus sempre levantava um profeta para dizer: se arrepende dos vossos pecados, chegue para Deus, se aproxima de Deus, se afaste do pecado. Mas quanto mais Deus levantava o profeta para falar a verdade, chamar o povo ao arrependimento, mais o povo pecava. Mais o povo se afastava de Deus, mais o povo desprezava o profeta. Quem era o errado era o profeta. É como se o profeta de Deus estivesse falando algo para prejudicar o povo, e na verdade não era. O profeta estava ouvindo de Deus e transmitindo para o povo, mas o povo não queria ouvir a voz de Deus. O povo só queria saber de poder, de glória, de dinheiro, de recursos. O povo não dava atenção, não tinha interesse em ouvir a palavra de Deus. Só queriam ouvir aquilo que era interessante. Vou te perguntar, está diferente de hoje? Aí na sua cidade, no seu bairro, na sua igreja, as pessoas estão se importando com a palavra de Deus? As pessoas estão cultuando o Senhor? As pessoas estão indo para a EBD? Estão indo para o culto de doutrina? Ou só vão para a igreja naquele dia que tem o pregador do reteté, do manto, o canela de fogo, o poder de Deus? Deixa aqui nos comentários sua opinião, se não está da mesma forma que estava o povo de Israel. Ninguém queria dar atenção à voz de Deus e preferiram desobedecer. E por causa da desobediência, tem a consequência. Qual foi a consequência? Castigo, punição. Deus levanta vários reis, assim como Nabucodonosor, para castigar o seu povo. Tudo isso, consequência do pecado. Já vai aprendendo. Aquilo que você planta, você vai colher. Já vai anotando aí. Aquilo que você plantar, aquilo que você fazer, você vai estar colhendo. Eu digo sempre, o boleto chega na sua casa. Eita Deus! Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas! Mas quero saber o seguinte, está gostando dessa aula? Deus está falando com você? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Mas agora vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, preste atenção. Você já fez o curso básico de teologia? Não? Já tomou também algum curso para professores? Então chegou o seu momento. Nós estamos com a nossa plataforma de cursos, onde disponibilizamos diversos cursos. Quer conhecer? Me chama aqui no meu WhatsApp e na descrição desse vídeo também tem um link para que você possa acessar a nossa plataforma de cursos. E basta você fazer a sua assinatura pagando a Coca-Cola por mês e você poderá estudar curso básico de teologia, curso para professores e diversos outros cursos que estão e colocaremos ainda mais na nossa plataforma. Nossa intenção é que você estude na maior plataforma de cursos do Brasil. Eita glória, eu creio. Você crê comigo? Então vem estudar conosco e seja abençoado em nome de Jesus. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico que traz por título: o perigo do humanismo. O humanismo acaba sendo uma porta de entrada para outras filosofias e seitas. Como o humanismo rompeu com o pensamento vigente na era medieval, também chamado de período das trevas, tudo que estava relacionado a Deus ou à religião cristã passou a ser questionado ou mesmo condenado. É fato que, no passado, a corrupção da Igreja Católica a serviço do Estado trouxe consequências terríveis, pois seus líderes já haviam se distanciado do Senhor. Por esse motivo, o humanismo encontrou um terreno muito fértil para aprofundar suas raízes. Vivemos tempos difíceis em que cada vez mais as pessoas se autodenominam ateus, não crendo em Deus, ou agnóstico, avaliando que não é possível afirmar com certeza se Deus existe ou não. Há um perigo rondando os jovens atualmente. Muitos se declaram sem religião, embora, infelizmente, um grande número é oriundo de lares cristãos. Por esse motivo, é de suma importância que você
tenha bases cristãs solidificadas na palavra de Deus para combater as ideologias humanistas que confrontam a sua fé no Senhor Todo-Poderoso. Presta atenção, o humanismo cresceu muito, porque nessa época que estava surgindo, crescendo, a questão do renascentismo, a questão do tempo das luzes, tempo das trevas, tudo isso, irmãos, a igreja estava praticamente afastada de Deus. Claro que em todo período, Deus tem os seus fiéis. Já vai anotando aí, viu? Em todos os lugares, Deus sempre tem os seus fiéis. Mas, normalmente, a liderança da igreja, nesse tempo aqui conhecido como período das trevas, a igreja estava direcionada, não pessoas chamadas por Deus, mas sim chamadas pelo próprio Estado, para estar servindo ao Estado. E isso muito prejudicou o cristianismo, muito prejudicou a vida com Deus. Mas, com o passar do tempo, o ser humano foi gostando, irmãos. O ser humano foi gostando de ficar distanciado de Deus, não presta conta, não busca santificação, faz o que quer, acaba sendo autossuficiente, não preciso de Deus, eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho reconhecimento, então por que eu vou buscar a Deus? Por que eu vou ter uma vida de santificação se eu posso aproveitar todos os prazeres? Vai anotando aí. O humanismo abriu porta para outras filosofias, pensamentos, oriundas de diversas seitas. Porque quando eu afasto Deus, quando eu não creio na Bíblia Sagrada, eu posso fazer qualquer coisa. Se você não crer em Deus, se você não crer na existência de Deus e que Deus quer se relacionar conosco, você pode fazer o que você quiser da vida. É daí que vai surgir várias outras seitas, pensamentos filosóficos, mas todos que vêm afastar de Deus. Mas nesse momento nós estamos aprendendo, estudando, que nós somos dependentes de Deus. Que o homem não está no centro de nada, o homem é dependente de Deus. Quem está no centro de tudo, quem é tudo é Deus. Quem é o que é Deus. É o único mesmo ontem, hoje, eternamente, é o nosso Deus. E nós precisamos dele. Nós necessitamos da sua graça e do seu cuidado. Somos dependentes de Deus. Coloque aqui nos comentários, sou dependente de Deus. Agora vamos para a nossa conclusão. E lembrando, nós estamos toda quarta-feira às 21h30, realizando o curso para professores grátis, com o tema As 7 Leis do Ensino. E você está sendo convidado a estudar conosco toda quarta-feira, às 21h30. Não perca, para mais informações, chama aqui no meu WhatsApp e já sabe, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo oficial e assim estudar no curso As 7 Leis do Ensino com o pastor Giovanni Santos. Está sendo uma bênção. Mas vamos para a nossa conclusão? Na lição deste domingo, aprendemos que o humanismo erroneamente tenta colocar o homem no mesmo patamar de Deus. Essa ideologia conduz o homem à soberba, a acreditar que ele tudo pode e se basta. Mas a verdade, quer creia ou não, é que todos somos finitos, frágeis e dependentes do Criador, até mesmo para continuar respirando. Se o nosso coração parar de bater, ainda que alguns segundos, e nos faltar ar, perecemos. Somos dependentes de Deus em tudo, para sobrevivermos, para nascermos, sobrevivermos, para irmos morar no céu, carecemos de Deus. Sem Deus nada somos, sem Deus nada temos, sem Deus você não vai para lugar nenhum. E tem muitas pessoas que ficam rodando. Ah, eu estou procurando a felicidade, eu estou procurando a alegria, eu estou procurando a paz. A alegria é Cristo. A paz é Cristo. Esse vazio que o ser humano, esses humanistas que ficam dizendo por aí, eu sinto vazio, alguma coisa falta na minha vida, é Deus. O vazio que o homem tem no seu coração é do tamanho de Deus e somente Deus pode preencher. Anote aí, o ser humano, ele tem um vazio dentro dele, que muitas das vezes tenta suprir esse vazio com dinheiro, prostituição, poder, fama, mas de nada adianta. Sabe por quê? Esse vazio que o homem tem dentro dele é o vazio do tamanho de Deus. E somente Deus pode preencher. Mas eu tenho a notícia de Deus para a sua vida. Ele quer preencher esse vazio. Ele quer acalmar seu coração. Ele quer acalmar a sua alma. Diga para os seus jovens, muitas pessoas estudiosas, muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas ricas ficam à procura de preencher esse vazio com muitas bebidas, com mulheres,
poderes, com fama, mas não vão conseguir, porque esse vazio só é preenchido com o nosso Deus. Eita glória! Deixa aqui seu brado de glória, viu? Pergunta a você gostou até agora? Entendeu? Fico em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Já quero agradecer a você que é inscrito, você que é membro. Meu Deus, vocês são bênção pura, sem mistura, na minha vida. Mas já aviso também, não terminou a nossa aula, porque agora chega o momento da nossa dinâmica. E a dinâmica está sensacional. Por isso, vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da revista dos juvenis. Já estamos na lição de número 3 do quarto trimestre de 2024, que traz por título Humanismo, a criatura colocada acima do Criador. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. E agora também o discipulado. Já rogo as vossas orações ao nosso favor. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica. Presta bem atenção. Esta lição, número 3, vai estar abordando acerca do humanismo. O que é humanismo, pastor? É colocar o homem no centro de tudo. Tudo depende do homem, o importante é o homem. Em outras palavras, o humanismo coloca Deus de lado. Deus não é importante. A palavra do Senhor não tem importância nenhuma. O que importa aqui é aquilo que é importante para o homem, aquilo que é essencial para o homem. Logo, religião, Bíblia Sagrada, oração, santificação não são necessárias para a vida abençoada do homem. Por isso, são desprezados. Devido a isso, vou fazer a atividade seguinte. Você vai precisar, para realizar essa atividade ou essa dinâmica, 2 cartazes. Isso mesmo, 2 cartazes. No primeiro cartaz, você vai estar escrevendo humanismo. No segundo cartaz, você vai estar escrevendo teocentrismo. Isso mesmo, humanismo. Coloca o homem no centro de tudo. Teocentrismo, colocar Deus no centro de tudo. Deu para você entender? Vamos fazer aquela comparação. O que é humanismo? Quais são as principais características do humanismo? E após, quais são as principais características do teocentrismo? Pastor, o que é teocentrismo? É colocar Deus no centro de tudo. Como é? Eita glória! Mas fica tranquilo, viu? Vou passar para vocês agora 10 características do humanismo e 10 características do teocentrismo. Você vai pegar essas características, vai escrever no pedacinho de papel e vai levar para os seus alunos. Agora, como você vai distribuir, depende da sua criatividade. Colocar na bexiga, no cartaz, vou colocar como surpresa, debaixo da cadeira, vou dar um bombom. A criatividade é sua. Eu vou passar para vocês aqui agora 10 características do humanismo e 10 características do teocentrismo. Cada aluno vai pegar essa tira, fazer a leitura e trazer uma pequena explicação daquilo que ele entendeu. E após isso, você vai questionar, sim, Júnior, mas esse pensamento, essa característica é do qual? Humanismo, ou cartaz, ou teocentrismo? Pastor, isso aqui é teocentrismo. Pronto, ele vai colar no cartaz teocentrismo. Irmã Camila, agora é a sua vez, leia por gentileza. Faz a leitura. O que você entendeu dessa frase? Ela traz a explicação dela. Após você questiona. Sim, mas esse pensamento daí é teocentrismo ou humanismo? Não, pastor, isso aqui é humanismo. Está repreendido em nome de Jesus. Pronto. Vem cá e cola no humanismo. E assim sucessivamente. Depois dessa atividade, você vai ter 2 cartazes confeccionados pelos seus alunos que vão estar definindo as principais características do humanismo e teocentrismo. Eita glória! Mas, por gentileza, pega aí caneta, caderno, para que você possa fazer suas anotações. Pegou? Mas antes, presta atenção.
Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é seu parceiro. E estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideias de apresentações, ideias para encerramento do trimestre, um plano de aula completa, atividade. Nós enviamos vários materiais para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos juvenis. Venha ser membro. Agora, por gentileza, pegue sua caneta, seu caderno e faça as suas anotações. As principais características do humanismo, anote aí. Valorização do ser humano. O humanismo coloca o ser humano no centro das atenções. Segundo lugar, racionalismo defende o uso da razão e do pensamento crítico como ferramentas principais para entender o mundo e a condição humana. Terceiro, antropocentrismo. O homem é visto como a medida de todas as coisas, com foco na sua dignidade potencial. No quarto, secularismo. Observação, tudo aqui são características vindas do humanismo, ok? Quarto lugar, secularismo. Humanismo promove a visão de mundo não necessariamente atrelada à religião, valorizando a experiência humana em si. Quinta característica, individualismo. O valor e o potencial do indivíduo são enfatizados, incentivando o autodesenvolvimento e a liberdade pessoal. Sexto, valorização das artes e da cultura. A produção artística e cultural é vista como reflexo do gênio humano e um meio de expressão da condição humana. Sétimo, ética baseada na razão. A moralidade é vista como algo que pode ser construído por meio do raciocínio, sem depender de mandamentos religiosos. Oitavo, a educação, busca pelo conhecimento e pela educação é central com o objetivo de aprimorar o ser humano e a sociedade. É como se o ser humano fosse se converter pela educação, pelo estudo. Será que isso acontece? Nono, renascimento do conhecimento clássico. O humanismo renascentista valoriza o resgate dos textos ideais da Grécia e de Roma antiga. Isso não transforma ninguém. Os textos de Roma, da Grécia, não transformam ninguém. Quem transforma é a palavra. Décimo, otimismo sobre a natureza humana. Acredita-se que os seres humanos são capazes de melhorar a si mesmo e a sociedade através do esforço e da inteligência. Será que consegue mesmo? Eita glória! Presta atenção, já passei para vocês 10 características do humanismo. Agora anote aí 10 principais características do teocentrismo. Anote. Deus como centro. O teocentrismo coloca Deus como centro do universo e da vida humana. Tudo gira em torno da sua divindade. Segundo, dependência de Deus. Todas as ações e eventos são vistos como dependentes da vontade divina. Terceiro, moralidade religiosa. A ética e as regras da conduta são baseados nos mandamentos e nas escrituras sagradas. É assim mesmo. Quarto, finalidade transcendental. A vida humana é entendida em termos de alcançar uma meta espiritual ou um propósito estabelecido por Deus. Quinto, religiosidade. A prática religiosa e o culto a Deus são aspectos centrais da vida diária. Em outras palavras, tem que cultuar, tem que adorar,
tem que servir. Sexto, revelação divina. A verdade e o conhecimento mais elevado são alcançados por meio da revelação divina, em vez de pela razão humana. Em outras palavras, a sabedoria está em Deus. A vida secular, a escola, pode até lhe dar conhecimento, mas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, lhe dá sabedoria. Pegou essa dica? Sétimo, hierarquia cósmica. Existe uma estrutura hierárquica no universo com Deus no topo, seguido por anjos, seres humanos e demais criaturas. Oitavo, imutabilidade das verdades divinas. As verdades reveladas por Deus são eternas e imutáveis. A palavra de Deus não muda. Eu não mudo, filho, eu nunca mudei. Vou parar de cantar, senão você vai sair do vídeo. Nona característica, intervenção divina. Deus é ativo no mundo, intervindo na vida humana e nos eventos históricos. Décima característica, busca pela salvação. O objetivo último da vida humana é a salvação e a união com Deus, muitas vezes alcançada por meio da obediência aos ensinamentos religiosos. Ou seja, se você crê em Cristo, você vai obedecer a palavra. Olha, não adianta ter conhecimento se você não pratica a palavra. Precisa crer. E quem crê em Cristo vai obedecer a palavra do Senhor. Eita glória! Eu sei que é muita coisa, mas faça as suas anotações. E você já sabe, essa atividade, essa dinâmica, vou estar enviando para quem é membro lá no nosso grupo VIP. Ah, pastor, mas eu não sou membro. Pronto, vou colocar lá no meu blog. Anote aí, por gentileza, www.descomplicandoateologia.ebd. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu Juvenis. Você vai ter acesso com essa dinâmica completa, tá bom? Mas que Deus te abençoe cada vez mais, que a bênção do Senhor esteja sobre a minha vida e a sua vida. A paz do Senhor e até a próxima aula. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.